Vamos aguardar a entrada do nosso colega e membro, Thales, que já estará conosco aqui para um bate-papo, no qual ele fará a apresentação, uma breve apresentação, na verdade, das suas experiências profissionais na área, né, de direito do consumidor. Já tá bem aqui. Então vamos aguardar a entrada dele agora. Oi, Gabi. Oi, Genilda, sejam bem-vindas. Tô aguardando aqui o nosso colega, Thales, que é do Procon de... Ó, Thales aí. Thales, pode solicitar aqui. Tá entrando já, para iniciarmos nossa conversa. Oi, Thales. Tá me vendo bem? Oi, Simone. Tudo bom? Tô escutando. Tá me Tudo escutando? bom? Tô Tudo sim, bom. perfeitamente. Tudo bom? Vamos Tudo conversar um bom. pouco, né, sobre sua trajetória e suas experiências profissionais na área de consumidor. Deixa eu só ajeitar aqui o meu que não tá muito legal. Ui, agora tá. Pronto. Ficou bom? Ficou bom. Pronto. Vamos lá. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos à nossa série de lives, né, da Rede Amigos do Consumidor. Hoje, meu nome é, antes de eu apresentar, Thales, deixa eu me apresentar, né? Só dizer que realmente quem eu sou, bem breve, que hoje a live é toda sua, Thales. Meu nome é Simone Pugliese, eu sou membro magnífico da rede e fui incumbida de apresentar e entrevistar meu colega, que também é membro, Thales Henrique. Thales, como você está? Tá bem? Me conte aí de seus dias nesse isolamento. Tudo bem, Simone. Desde já eu agradeço, né, de que é um prazer estar dividindo aqui essa live contigo e, na verdade, participando. Então, acho que Maria Rita disse que o som tá baixo. Será que é o meu ou o teu, Simone? Não sei. Então, estão me escutando, pessoal? Bem. É, enfim, Tá me escutando, né, Simone? Tô sim, tô escutando bem. Deixa eu colocar o Bom. meu fone de ouvido, eu acho que melhora, se o problema for o meu. Um minuto. Uhum, certo. E aí, melhorou? Melhorou. Ficou É, eu bem acho que era o melhor. meu mesmo. Pronto, pode Então, falar. bom, continuando, Simone, e os demais, né, que estão aí, eu acho que esse período de isolamento, né, está sendo bem desafiador, né? Eu acho que para a gente que lida não só com a defesa do consumidor, mas a gente como ser humano em si, eu acho que está sendo um momento da gente também refletir um pouco, né, repensar sobre a vida e aproveitar também para se adequar, eu diria, essa nova realidade, a esse novo normal que a gente vem vivenciando e que vem, eu acho, trazendo grandes desafios para toda a sociedade. É, na verdade, a gente vai ainda ficar um bom tempo nesse novo normal, né? A gente só está, digamos, na metade de uma caminhada ainda que terá e já está havendo grandes consequências, inclusive e sobretudo, né, na área de direito consumidor, né? Isso eu acredito que você também tem sido procurado com frequência por consumidores para tirar algumas dúvidas sobre revisão de contratos, sobre a prestação e continuidade dos serviços essenciais. Enfim, eu acho que isso você pode até pode iniciar, podemos iniciar a nossa entrevista, você falando um pouco sobre as suas experiências profissionais e agora, mais ainda, com relação ao Procon, né, que deve ter realmente aumentado bastante a demanda, né, nesse período de pandemia.
Isso, Simone, perfeito. Justamente, esse período, eu diria que de março para cá, meio que mudou a rotina. A gente que lida não só, eu diria, como advogado, né, eu milito no direito consumidor, e principalmente ainda mais agora que atualmente eu sou gestor do Procon de Santa Cruz, do Capibaribe, e aí a gente mudou a Uhum. rotina, né? A gente teve eu diria assim, adaptar a essa nova realidade. Então, demorou, por coincidência até, Simone, demais, na semana que foi aquela semana em que praticamente houve aqueles decretos, né? Toda aquela Em março, paralisação, né? em março, isso, a gente estava fazendo um mutirão aqui no município, iria ser um mutirão que estava bem, a gente já tinha organizado, ia ser negociações de dívidas com bancos, Uhum. telefonia, Uhum. e com PESA e CELP, e a gente infelizmente teve que suspender isso, e aí eu me reuni com a equipe, a gente meio que tentando ainda naquela fase entender o que é que estava Estava acontecendo, eu acho que acontecendo. muita gente também teve essa mesma Todo mundo foi pego de dificuldade. surpresa, né? Isso, a gente foi pego de surpresa, e aí eu reuni o pessoal, a turma, a equipe, eu disse, pessoal, a gente precisa estar com o órgão na rua, porque a gente no início começou a ver, de fato, direitos dos consumidores básicos sendo violados. E aí, quando eu falo básico, Simone, eu me lembro muito que, inicialmente, a gente fez um trabalho muito em campo, em farmácias, que foi quando a gente teve aquela problemática do aumento do preço de álcool em gel, itens de higiene pessoal. E aí, aqui na cidade, na região, a gente teve infelizmente, um aumento de preços, né, de forma injustificada, e a gente começou a notificar esses estabelecimentos. Alguns setores também do comércio começou a adulterar esses itens e chegou um momento que a população estava esperando também eu diria, uma atuação pesada, rígida do órgão. Eu acho que a gente, um órgão fiscalizador, desde o início até agora, a gente também está fazendo um trabalho muito eu diria, em equipe muito multidisciplinar, não só PROCON, mas polícia, guarda, vigilância sanitária, cada um dentro da sua competência, e a gente tentando, claro, fazer eu diria, defesa do consumidor, né? Então, como a gente estava naquela orientação, né, e na verdade aquelas recomendações das autoridades sanitárias, não pode aglomerar, não pode ter toda aquela questão da ideia de isolamento social, até as atividades do órgão, do PROCON, foram feitas de forma remota. Então, a gente começou, aquele atendimento que era feito de forma presencial, foi feito através dos canais eletrônicos, tanto WhatsApp, e-mail. Eu acho que isso aí virou uma cultura, né, que vem prosseguindo até hoje. O pessoal está utilizando, inclusive, esses canais. E aí tirei o pessoal de campo, né, ou da sala mesmo, Simone, colocou junto com a equipe de fiscalização, foi pontuando e verificando cada situação dessa. E claro, assim, com um desafio bem maior, porque a gente na verdade, né, diante de uma pandemia, e a gente Exatamente. também é ser humano, a gente também tem todas aquelas dúvidas, né, então reuni a equipe do pessoal, vamos ter cuidado, então a gente tinha todos os cuidados de higienização mesmo e protocolos mesmo de segurança. De Então, segurança, né? isso assim, eu sempre digo, onde eu vou, que foi um dos desafios maiores, Simone, foi desafiar a minha equipe a estar em rua mesmo, estar em campo diante dessa incerteza. A fiscalização, na verdade, pelo que eu venho acompanhando, de todos os PROCONs, tanto municipal como estadual, estão bem atuantes, né? Eles estão na rua para poder fazer essa fiscalização com relação ao controle do aumento abusivo dos valores, sobretudo mercadorias que são necessárias para a higiene e para o combate ao vírus, além de, no início, a gente ter sofrido um pouco com o desabastecimento, né, desses produtos, sobretudo o álcool em gel, que a gente sabe, produtos de limpeza e até medicamentos. Então, assim, eu acredito que para vocês realmente tenha sido difícil, porque vocês devem ter recebido muitas denúncias, muitas reclamações, e estar em campo com a equipe de fiscalização, quando nem a gente sabe direito como conduzir, na verdade, porque a gente foi Isso, pego de surpresa, assim, as medidas, na verdade, tanto sanitárias como, posteriormente, as medidas provisórias que foram passadas para a gente começar a orientar os consumidores, foi no decorrer mesmo da pandemia. Assim, no início a gente não tinha nada.
né, para nos socorrer. Era dia a dia a gente tendo que ajustar não só o trabalho, como as orientações aos clientes também, não é isso? Isso, Simone. E assim, eu acho interessante essa tua fala com relação a medidas provisórias e decretos, porque eu sempre brinco com meus amigos, e até com o pessoal que lida muito com a defesa do consumidor, que a gente, cada semana tinha que estar regulamentando e estudando um setor diferente, novo. Então, era Exato. nota técnica cada dia, cada semana. Então, assim, eu tinha medo de terminar a sexta e acordar a segunda com uma medida provisória nova. Então, assim, a gente estava aprendendo aquela, vinha outra. Então, assim, a gente percebe essa situação de surpresa, né? Que impactou a sociedade de forma, sem dúvida, assim, eu diria, muito cruel, até por sinal, porque a gente não estava preparado. E aí você pontuou uma situação bem interessante também com relação aos supermercados. A gente percebeu também um aumento muito grande de preço de itens da cesta básica, que a gente teve que colocar também a equipe em campo para fazer pesquisa e aí verificar alguns itens. Vou dar um exemplo, questão do feijão e alguns produtos que aumentaram muito, mais de E itens 90%. de primeira necessidade, né, que é o Isso, de primeira básico. necessidade básica. Exato. Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Aqui a gente fez algumas autuações, notificações, infelizmente, mas a gente percebeu também aí, Simone, que isso aí foi Eu sempre até comentando isso com Dani fez até a live ontem, na época ela era gerente de fiscalização do Procon Pernambuco, a Do gente também fazia um estadual. trabalho muito alinhado, né, com outros Procons, eu acho que é importante. Na verdade, é o que a gente está fazendo aqui, né, na rede de amigos É, consumidores. A gente está é. debatendo, eu acho que o consumidor ele sai fortalecido, sem dúvidas. Mas aí, Simone, a gente percebia que era muito um trabalho de cadeia, né? A gente precisava identificar quem aumentou o preço, porque às vezes o aumento vinha do fabricante, vinha do fornecedor, e aí aquele empresário ele já comprava aquilo ali e A cadeia infelizmente tinha que produtiva, repassar. né? Isso, a cadeia produtiva. Então a gente fez esse trabalho de notificar, solicitar notas fiscais dos 3 últimos meses, do primeiro semestre, para fazer esse trabalho e analisar qual foi a porcentagem e identificar quem foi para posteriormente a gente começar a exigir, né, uma responsabilização por parte desse fornecedor. Ô, Thales, para as pessoas entenderem um pouco a tua experiência, o teu contato com o direito do consumidor foi a partir do momento que você entrou no Procon ou você já desenvolvia algum trabalho na área? Vê só, Simone, o meu contato eu diria que foi de fato quando eu entrei no Procon, né? Eu tô Ou seja, desde você entrou já assim, no fogo cruzado, né? Já isso. entrou no E eu Procon. confesso, eu acho que foi amor à primeira vista. É, sempre Mas é, né? sempre é. Eu sempre brinco até na ideia de que, assim, eu tenho uma especialização, claro, em direito do consumidor, eu estava começando a gostar dessa área, e eu acho que o Procon ele foi um divisor, sem dúvidas, na minha vida profissional. Eu comecei a ter a defesa do consumidor como uma coisa que independentemente, eu acho que não tem nem como A, sintetizar, mas assim, diga. a gente faz um trabalho até de cidadania, né? Com Isso. Você falou perfeito. Eu justamente até falando nessa questão de Procon e todo esse trabalho na pandemia, a gente é quem faz, a gente é os heróis da cidadania, né? Porque muitas Exato. vezes, Simone, no Procon eu recebia pessoas que elas sabiam muitas vezes que não ia ser resolvido o problema delas ali, mas elas queriam alguém que escutasse, né? Às vezes é uma parte tão vulnerável na relação de consumo que muitas vezes eles querem ali, ó, alguém que escute, por mais, a gente filtra, aqui não dá para resolver, você vai ter que demandar no judiciário, vai ter que ver outra instância, mas assim, a gente percebe essa confiança, né, que a população tem em órgãos como o PROCON e O órgãos de Procon defesa tem do muita consumidor. credibilidade, né, na verdade, junto Isso. à sociedade. Sobretudo nesse momento agora, eu vejo que Uhum. a visibilidade que o trabalho de vocês tá, assim, a visibilidade que até as mídias mesmo estão dando ao trabalho de vocês é excepcional, porque demonstra a importância do trabalho, né? Não só um trabalho na parte preventiva, porque vocês orientam muito, mas também na parte até de ter que ser mais rígido e colocar realmente a aplicação da multa, que é o caso extremo, né? Para aqueles fornecedores que realmente persistem em não cumprir as normas, né?
Simone. E assim, pegando essa também, essa tua fala, eu percebo muito, eu sempre digo que nesse período de pandemia, a gente sempre diz que o consumidor, ele é a parte vulnerável. Mas assim, ficou uma situação tão atípica que a gente também tinha que ter um olhar que a empresa também era parte É, vulnerável é, naquela relação. é. A gente percebe que pegou todo mundo de surpresa. E Eu, aí eu percebo que, assim, agora ficou muito evidente até que os fornecedores e os consumidores, eles não têm interesses antagônicos, porque um só existe em função do outro, né? Então, assim, realmente a gente tem agora, a gente tem medidas provisórias, inclusive, que não foram tão favoráveis ao consumidor, não é isso? Então, a gente está prezando nesse momento, pelo menos é a orientação que eu venho dando aos meus clientes, no sentido de tentar uma composição, né? Porque o caminho, apesar de a gente ter essas medidas, eu acho que o caminho ainda é um bom acordo. Isso, com certeza. Eu sempre digo, Simone, que né, é essencial aquele combo, né? Eu acho que a boa-fé, o bom senso e também uma boa assessoria jurídica, para que venha ali manter aquele equilíbrio da relação contratual e a gente colocar de um lado o consumidor e de outro o fornecedor e entender que nenhum dos dois. E aí eu vou trazer uma problemática bem pertinente. Eu acho que quem lida com PROCONs e também acho que você, como advogada, nessa área, a questão das escolas, né, particulares. Aqui na Exato. região, a gente teve muito problema, a gente estava vendo ali. Saíram notas técnicas, recomendações do PROCON, mas a gente percebeu, eu acho, na minha opinião, que é um setor ainda que está enfrentando uma Com dificuldade muito certeza. grande. Tenho, inclusive, alguns clientes também que têm instituições privadas que me relatam essa situação. E a gente tenta fazer isso que você está fazendo, dialogar, tentar conceder desconto, colocar as cartas nas mesas mesmo e entender que também a escola ela não tem culpa diante da situação. Tiveram escolas, inclusive as de menor porte, que até tiveram aumento de despesas, né, para poder se adequar a esse Isso. momento. São escolas que não ofereciam já a plataforma de ensino online, né? Então, assim, acabou que também sofreram um impacto muito grande. A gente tende a ver o lado do consumidor, até porque a gente sabe que teve um impacto grande, parcial até total da renda da maioria dos brasileiros, Uhum. porque muita gente ficou desempregada ou teve uma perda parcial dos rendimentos, mas a gente também tem que ver o outro lado, como você bem explicou. Existem fornecedores, as escolas dependem dessa contraprestação, e são escolas, a de maior porte não tiveram essa dificuldade, nem tanto financeira e nem tão pouco de instrução dos próprios professores, né? Que alguns já eram treinados para isso. Mas escolas menores não, é Não todo um tinha. processo de adaptação que elas tiveram que enfrentar. E como você bem falou, não existe, são notas técnicas que foram recomendações, na verdade, mas assim, são coisas realmente que a gente tem que analisar caso a caso, né? Não tem como a gente. Isso tem que pontuar, né, ponderar e verificar. Inclusive até, Simone, com relação a isso aí, a Procons Brasil, né, que é a Associação Brasileira dos Procons, emitiu uma campanha que é o contrato tem cara, né, tem rosto, que é justamente para motivar as pessoas a negociar e levar isso em consideração, que você bem pontuou. Aquele pequeno empresário, infelizmente, por trás daquela renda ali dele, tem toda uma família, tem todo um grupo familiar que precisa dessa Exato. renda para poder se manter. Então, eu acho que, assim, sem dúvida, foi um momento que a gente, diante dessa omissão, né, também do judiciário, com relação. Eu não diria nem do judiciário, porque o judiciário também foi pego de surpresa, né? Todo mundo foi. Eu acho que a gente vai ter espero que não, mas a tendência é que a gente tenha uma demanda grande, né, no Uhum, judiciário. Não, isso. nem digo pós-pandemia, mas até um pouquinho mais para Enfim. frente, durante ainda, né? Porque, enfim, as Uhum, pessoas vão ter que chegar num consenso e nem todas vão conseguir chegar. Então, realmente, a isso. via judicial vai ser a única alternativa para se resolver. Inclusive, Thales, eu ia até te perguntar como é que estava sendo esse processo aí, como você sentiu esse isolamento, mas pelo visto está sendo uma surpresa para você e também de muito trabalho, né? Eu acho que talvez você nunca tenha trabalhado tanto como nesse período, não é verdade? Sem dúvida, Simone. Eu acho que foi eu estou mais de 5 anos no Procon e assim eu pude ver eu diria assim, esse período de pandemia
é extremamente, eu diria assim, surreal, né? Anormal. A gente meio que teve que, Atípico inclusive, mesmo. atípico, inclusive alguns colegas meus até debatendo tal, e diziam, mas o PROCON tem competência? Tem, minha gente. A gente virou uma situação que os decretos eles estavam para regulamentar muito o setor. E aí a gente também tem um poder de polícia, tem toda Exato. essa ideia. E realmente, quando você bem pontuou, o PROCON ele fez um trabalho excelente. Aqui eu falo o PROCON como órgão a nível nacional, assim, foi Tonal. Uhum. fundamental nesse período de defesa do consumidor. E também, eu acho que, como você bem pontuou, o judiciário bem à disposição, eu vou até mais além também, Simone, com relação a gente tem uma problemática muito pesada com relação a planos de saúde, né? A gente percebeu que, infelizmente, no cenário de pandemia, existiram algumas empresas, e a gente sabe, entre elas, eu falo, a ANS, que assim, decepcionou muito nesse As período, as agências, instituições, né? as agências. Então, assim, percebe-se que o consumidor ele tem que ser visto Ele, como. eu escrevi recentemente sobre essa questão da vulnerabilidade, pontuando que a maioria dos consumidores estão, ainda que de forma temporária e circunstancial, eles estão num grau de hipervulnerabilidade, porque assim, Uhum, são várias as situações. A gente vê a situação dos turistas, a situação dos alunos. Então, assim, realmente todos os consumidores foram atingidos de alguma forma. Em algum setor, eles foram atingidos. Então, assim, eu acho que, lógico, os hipervulneráveis permanentes, como os idosos, as crianças, esses aí já são considerados hipervulneráveis pelo Código de Defesa do Consumidor, mas agora eles estão no estado mais mas ainda de isso. hipervulnerabilidade que existe, agravar a situação de hipervulnerabilidade. Então, assim, eu percebo que são situações realmente que a gente não tinha, a gente nunca imaginou passar, a gente não tinha, e ainda muitas situações ainda não tem uma solução. A gente está construindo uma solução para tentar viabilizar, geralmente pelo meio de acordo, como a gente vem dizendo, porque as medidas e os decretos não estão sendo muito favoráveis ao Uhum. consumidor. E, mais uma vez, eu enalteço o trabalho que vocês estão fazendo, porque eu vejo que é incansável o trabalho. Conheço de perto o trabalho de Dani, do Procon Estadual, e de Ana Paula, do Procon Recife. Agora, conhecendo você, está sendo uma troca muito válida também. E vejo que vocês, quando eu digo vocês, gestores de todos os PROCONs, estão realmente numa luta diária e à frente mesmo para resolver os problemas, pelo menos dos consumidores, aqueles que estão chegando até o PROCON para fazer a denúncia, né? Desses, realmente, vocês estão bem atuantes também. Ô, Thales, me explica um pouco, assim, a questão da fiscalização que vocês estão fazendo. Vocês estão conseguindo êxito quando faz a autuação? Eles estão realmente se ajustando, os fornecedores, às normas, ou estão persistindo na reincidência? Pessoal, Simone, eu diria que no início a gente teve uma resistência maior e de fato a gente teve que tomar algumas medidas, Me inclusive diz mais interditando, severas. mais severa, mais diante da situação atual. A gente percebe que, pelo menos no estado, né, de Pernambuco, a gente está tendo uma queda, graças a Deus, né, por isso, e inclusive o comércio está começando a reabrir, né, a voltar à sua normalidade, entre Verdade. aspas, né, Novo esse normal. novo normal, isso. Mas a gente, graças a Deus, assim, eu fico muito feliz que a gente recebeu também muitas empresas. Thales, tem como a gente marcar uma visita do PROCON com a equipe aqui para ver como é que está. Então a gente percebe que também o fornecedor está tendo essa preocupação de se adequar aos protocolos, aos decretos, a de fato fazer valer o direito do consumidor. Isso é muito bom, Simone, porque a gente faz o que a gente discute muito, que mais do que defender e proteger o consumidor, a gente está para manter esse equilíbrio da relação de consumo. E outra coisa, o fornecedor tem que entender que, apesar de vocês serem um órgão que fiscaliza, mas vocês estão ali muito mais para orientar, não para Isso. estar autuando notificando nenhuma empresa. Está realmente para orientar. Eu percebo que vocês sempre estão à disposição de mostrar realmente todos os direitos, não só do consumidor, mas do fornecedor também, para que ele se adeque, para que o serviço seja prestado da forma correta, que o objeto do serviço, da prestação do serviço, seja realmente feito de forma
perfeita, como tem que ser, né? Realmente atendendo a todas as normas consumeristas. Isso, com certeza. E aí a gente percebe, de fato, a relevância, né, que tem, de certa forma, esse trabalho. E também eu acho que muito aquela coisa também, Simone, a gente sabe que tem situações, você bem pontuou, existem situações como advogado, você tem que demandar no judiciário, e também, ainda bem que existe o É, judiciário, né, para regulamentar essa situação. A gente sabe que o PROCON, ele tem, claro, a competência, mas a gente sabe também tem situações que tem que ser judicializada, é uma situação mais complexa. E aí é importante exato. que haja essa harmonia, né, entre os órgãos para que o consumidor tenha o seu direito de fato garantido nessa relação. Na minha opinião, eu vi que, assim, essa rede do Amigos do Consumidor veio num momento bem propício, né? Porque, assim, juntou uma equipe boa de profissionais que atuam na área para tentar trocar experiências e justamente tentar trazer soluções para casos que a gente sabe pontuais, que existem casos que realmente são de grande complexidade, de difícil composição. E eu queria saber, Thales, como é que você enxerga esse trabalho que a gente está começando agora na rede Amigos? Qual a relevância que você acha que vai ter esse trabalho nosso? Sem dúvida, eu acho que é um trabalho muito positivo, vem para somar muito. Eu acho que a rede, né, o sistema de defesa do consumidor, a rede de amigos do consumidor, como você bem pontuou, são profissionais que atuam, cada um, eu acho que cada um tem uma experiência diferente, tem Exato. algo, eu acho que Para a gente vive acrescentar. muito para acrescentar, acho que a gente aprende muito com o outro, né, Simone? Eu não tenho dúvidas e o consumidor, ele vai, de certa forma, ter um canal, eu acho que vai fortalecer ele mais, e aí a gente está aqui fazendo isso, discutindo, e claro, não vai só ficar aqui, a gente vai ter outras é, situações que a gente vai poder fazer, discutir. Eu acho muito bom, muito interessante o direito do consumidor. Ele é muito dinâmico, a gente faz muito debate, a gente conversa muito, eu gosto muito disso, de estar muitas vezes escutando a opinião de colegas acerca de determinados temas. Fico muito feliz quando compartilho do mesmo entendimento, porém também fico mais feliz ainda quando tem uma pessoa que discorda e a partir dali a gente começa a chegar num consenso, né? Eu acho que faz parte do direito, mas fico muito feliz em estar nesse grupo de pessoas. Eu verifiquei boa parte dos integrantes são pessoas atuantes na defesa do consumidor e têm uma É experiência, e verdade. fico muito feliz também de estar e estou à disposição para contribuir bem mais para esse perfil de pessoas. Ô, Thales, e você já tinha até falado um pouco, né, dessa questão do equilíbrio nas relações de consumo. Como é que você vem sentindo essa questão, sobretudo nesse período agora? Eu acho que está um pouco desequilibrado, né? A balança desequilibrada, sobretudo para o lado do consumidor, minha opinião. Mas, como você está bem atuante aí, eu acho que você pode falar melhor do que eu, a É, sua percepção. Isso, vê só, Simona, a gente percebe de fato que está tendo um desequilíbrio. Eu não vou dizer que a gente está tendo um equilíbrio na relação que não está. Não adianta a gente tem que aceitar Ah, essa realidade e a partir daí começar a ver como é que a gente pode regulamentar. Infelizmente, a dificuldade maior no cenário atual está sendo com relação à informação, né? O direito à informação ao sim. consumidor. Muitas vezes, eu vou citar um exemplo, eu acho que foi até falado ontem, acho que já vi várias pessoas sobre isso. Com relação aos financiamentos, a gente viu que teve uma suspensão, mas ali por trás daquela suspensão tinha toda eu acho que uma prática das financeiras de aumentar juros, de colocar o É, consumidor em um estado de maior vulnerabilidade, como a gente durabilidade. falou. E É, aí, Simone, eu sempre, aqui, pelo menos na região da gente, o perfil do consumidor, infelizmente, é um consumidor ainda endividado. Na verdade, no Brasil, a gente no está aí em aumentou, discussão né? na PL, né, Do projeto de lei superendividamento. do superendividamento, que aqui aproveito e também externo a minha manifestação E acerca da apoio, né? aprovação, de Da apoio, aprovação da acredito que a sua PL. também. A Exato, com gente vê que certeza. é uma situação que vem para beneficiar, sem dúvidas, o consumidor. Então, a minha preocupação, eu estava até conversando com o Dana esses dias sobre isso, é como é que vai ser também esse consumidor pós-pandemia, Simone? Porque, na verdade, vai ser aquele consumidor que vai ter aquelas dívidas. A gente está recebendo
consumidores no Procon que não está conseguindo cumprir com seus acordos, não está conseguindo muitas vezes até pagar aquela determinada financiamento que ele fez, aquele contrato habitacional. Então, assim, percebe que é necessário essa discussão, essa reflexão, de que maneira que a gente vai poder revisar isso, solucionar isso. Então, mais do que nunca, eu acho que o consumidor ele não está vulnerável, ele está hiper vulnerável. Com certeza. Na verdade, você tocou num ponto até bem interessante, que foi a questão dos bancos. Não bastasse, como você mesmo falou, o aumento do número de superendividados, o banco, as financeiras se aproveitaram da situação para fazer publicidade enganosa, quando na verdade ele usou a palavra suspensão da dívida, né, como se fosse uma moratória, e na verdade eles estavam propondo a novação, ou seja, a dívida muitas vezes dobrava até triplicava o valor. Então, perceba como é que um cliente, no caso deles, e um consumidor que já está numa situação de hipervulnerabilidade, passando durante uma pandemia, onde ele já está se vendo assim, em várias situações, no aspecto de vulnerabilidade, ainda ter que, depois, pós-pandemia, arcar com a dívida que dobrou ou triplicou o valor, quando muitas vezes ele teve uma perda na renda considerável, que muitas vezes vai implicar até no mínimo existencial dele, comprometer o mínimo existencial para sobreviver. Então, assim, a gente vê que alguns fornecedores permanecem com a prática ilegal de induzir em erro os consumidores, de realmente não levar ou não atender ao princípio da informação, o dever de informar claramente, porque aí, bem informado, o consumidor realmente vai ter condições de optar se acha interessante ou não fazer aquele contrato, fechar, renegociar aquela dívida, se já existia dívida, não é isso? E a gente percebe que não está tendo esse cuidado com o consumidor, muito pelo contrário, está havendo até uma exposição maior da vulnerabilidade, que eu acho que um ponto interessante, vários outros também, mas uma coisa que pertinente nesse projeto de lei do superendividamento é a necessidade que os bancos e financeiras vão ter de fazer análise de crédito obrigatoriamente sobre o risco deles mesmos serem penalizados também de alguma forma. Porque se eles não analisam o comprometimento de renda que tem daquele cliente, não é verdade? O quanto está comprometida a renda, se não analisa o cadastro positivo. Porque o cadastro positivo veio para isso. A função do cadastro positivo é essa, né? Então, assim, a gente vê que existem, eles bolam milhões de estratégias, acabando até violando o princípio da intimidade com os dados do consumidor, de uma forma que eles justificam para facilitar a vida do consumidor na oferta de crédito, quando, na verdade, não é. É realmente uma quebra de privacidade, mas a função do cadastro positivo, que é fazer essa análise, eles não estão fazendo. Concorda? Concordo. Eu acho bem interessante essa análise. Inclusive, quem faz uma ponderação bem interessante sobre essa questão do superendividamento é a Cláudia Lima Marques, que é uma doutrinadora que eu acho que todos nós, né? Nossa musa! Ela fala muito da questão do assédio de consumo, né? Justamente Pois isso. é. A gente ela brinca. Eu fui para um evento até que ela fez uma reflexão bem interessante. Ela disse até assim: muitas vezes o consumidor sai da sua casa até ir ao próprio banco ou até o seu trabalho. Tanta informação que é colocada ali, tanta publicidade, empréstimo fácil, sem ver essa questão desses princípios, né, básicos, que é importante. E eu vou mais além também, Simone, a questão do idoso. A gente recebe, independente de pandemia, e assim, eu acho que desde que eu estou no Procon, eu recebo diariamente consumidores idosos que muitas vezes são abordados, né, por instituições financeiras prometendo empréstimo, muitas vezes surreal, assim, muitas vezes assim, fora dos limites legais, né, ultrapassando até a sua renda. E assim, O percentual, né? Eu particularmente é um perfil de consumidor que eu tenho uma atenção muito Já são redobrada. hipervulneráveis, né? Isso, Já são hipervulneráveis. assegurados, E têm os seus assim, direitos assegurados no estatuto. já cheguei a receber, inclusive, alguns chorando na minha sala, relatando toda essa situação, e a gente percebe isso, né? Essa necessidade, essa urgência de ter uma legislação que regulamente isso, que não deixe o consumidor a refém, né, dessas instituições, como você bem pontuou.
tanto no período pré-pandemia e a gente sabe pós, não vai respeitar o direito Não do consumidor, vai. infelizmente. É uma realidade que a gente tem que lidar. Na verdade, eu vinha conversando com uma amiga minha de um post recente que eu fiz sobre esse dever de informar, porque eu entendo que foi a atuação de vocês, inclusive do Procon, que fez com que as lojas físicas não tivessem aquela prática que eles tinham reiterada de colocar a mercadoria e não expor o valor. Então, a atuação de vocês foi tão forte, tão determinante, eu acredito, para que eles mudassem a postura e começassem a respeitar realmente o CDC, no sentido de expor o valor de forma clara, o valor de cada mercadoria, inclusive aquelas que estão, sobretudo, expostas na vitrine. Só que eu percebo também que o mesmo não está acontecendo nas redes sociais. Apesar da crescente que a gente teve compras pelo meio eletrônico, a gente ainda vê muitas empresas, sobretudo as que vendem em Instagram, colocando à venda os produtos, mas não divulgando nenhuma especificidade do produto e tampouco o valor. Você tem que recorrer ao direct. Não seria, talvez, um momento com essa crescente aí das vendas, as vendas pelo meio eletrônico, do Procon também começar a dar uma notificada naquelas empresas que não estão colocando, porque assim, eu acho que o trabalho de vocês é tão enriquecedor e tão importante que mudou a postura das lojas físicas. Talvez as lojas que estão se utilizando de e-commerce, talvez elas não seja o momento agora de vocês atuarem nessa frente, não. Seria interessante, eu acredito, não é não? Isso. É bem válido essa tua colocação. Inclusive, já vou até utilizar ela como Né? uma sugestão, uma provocação. Porque a gente mudou, né, o comércio, a realidade, de certa Pois forma. é, A gente eu acho que o mercado digital, eu até vi uma pesquisa, aumentou consideravelmente consideravelmente nesse com o período. E isolamento. aí, dessa forma, a gente sabe que existem alguns fornecedores que muitas vezes têm aquela ânsia de vou vender mais, acabam burlando algumas É. normas básicas de proteção, né? A gente sabe que nesse meio, sobretudo no Instagram, existe muita informalidade. Mas também Isso. existem muitas lojas conceituadas, sólidas, no mercado que têm conhecimento das normas consumeristas, mas por uma questão de má fé, realmente, de burlar as normas, que são normas que não deveriam ser burladas, porque o cliente dela é um consumidor, entendeu? Então, assim, eles deveriam ter esse cuidado e eles não têm respeito, não têm cuidado nenhum com o cliente e realmente insiste em divulgar suas mercadorias sem descrever todas as especificações dos produtos, incluindo isso, sobretudo, o preço, né? Eu acho que seria uma coisa interessante, porque se você observar, não tem a questão que eles antes colocavam sempre assim, não colocavam o valor da mercadoria, colocavam o valor parcelado. E agora eles são Uhum. obrigados a colocar o valor à vista e opção abaixo do valor parcelado. Ou seja, eu percebo que é realmente a insistência dos órgãos de defesa do consumidor, a presença forte e atuante que faz com que esses fornecedores, porque quando dói no bolso, no instante, né, Isso, é a melhor medida para se resolver tudo é o bolso. Quando eles começam a sofrer esse impacto financeiro, porque assim, hoje em dia a gente tem também a questão do consumidor empoderado. O consumidor agora tem um perfil mais consciente de seus direitos, graças inclusive aos órgãos de defesa do consumidor e sobretudo ao Procon, que presta esse serviço de orientação à sociedade que é fundamental. Então, assim, eles conseguem hoje em dia ter noção de muitos de seus direitos e conseguem não ser tão fiéis às marcas. Isso faz com que, quando o consumidor se sinta lesado por uma marca A, ele deixe de comprar e vá para a marca B. Então, assim, isso é uma coisa que foi muito válido, porque, assim, deu ao fornecedor aquele impacto de saber que, opa, se eu começar a andar errado, eu vou começar a perder vendas, porque realmente eu não estou respeitando, eu não estou sendo correto com os meus clientes, então os clientes também não vão ter interesse mais na minha prestação de serviço. Então, talvez eu acho que seja um momento da gente, como tem essa crescente
das vendas pelas redes sociais, de começar também a fazer atuação junto a essas empresas, né, que ainda persistem em manter essa ilegalidade, nessa prática abusiva. Eu queria saber Isso. também, Thales, nesse momento, como você vem dizendo, os consumidores, os idosos, eles são lesados independente do momento da pandemia, né? Eu acho que eles agravaram essa hipervulnerabilidade deles, porém eles são expostos diariamente, sobretudo ao assédio dessas financeiras. Qual seria, assim, uma mensagem que você passaria para esses consumidores, não só os idosos, mas todos de uma forma geral? Qual é a cautela que deve ter no momento da compra? Quando tiver alguma dúvida com relação à renegociação de alguma dívida ou de prestação de serviço básico mesmo, porque a gente sabe que a ANEEL, ela estendeu a questão da suspensão do corte, mas nesse período, a partir de 1 de agosto, só para o pessoal de baixa renda, né? Mas para Isso. aqueles outros que sabem que não estão enquadrados em baixa renda, mas que têm débitos com a CELP, existe não sei se existe alguma comunicação entre vocês, enquanto órgão, com a CELP para tentar uma composição? Como é que está a situação, sobretudo dos serviços essenciais? Isso, bem interessante essa pergunta, Simone, porque coincidentemente, na próxima semana vai ter uma reunião com a CELP, que a Compesa, né? Estou falando aqui a nível estado, no sentido de estreitar esse relacionamento, apresentar os novos canais aos órgãos de defesa do consumidor. E aí, independente disso, o consumidor hoje que tá com problema com serviços essenciais, de repente eu não estou enquadrado no baixa renda, né? Tarifa social. Eu quero negociar, a minha condição é essa. A gente tem também toda essa tratativa, então a gente faz o raio-x, né, do perfil do consumidor. Quanto é que você pode pagar? Eu só posso pagar isso, minha renda é essa. E a partir daí a gente entra em contato com a empresa para tentar intermediar. E posso dizer bem abertamente, 90% dos casos a gente consegue resolver. Excelente, Porque a né? gente, isso é muito bom. Mas, assim, para Muito isso a bom. gente precisa que o consumidor ele diga a realidade. Minha situação é essa, minha renda, eu só posso pagar assim, porque ali a gente vai fazer um acordo e é importante que não haja essa quebra. E aí, Exato. voltando Um à acordo sua. viável, né? Isso, Com é um cumprimento. acordo viável. E aí a gente tem inclusive a depender da situação, se for, eu não, acho que é a natureza, né, digamos assim, da dívida e o tempo, a gente também consegue um desconto bem maior. Agora, tudo isso a gente precisa, né, filtrar, analisar e a partir daí ver a viabilidade que fique melhor para o consumidor. Eu acho que, como a gente vem dizendo, ainda essa situação é mais uma situação nova que vocês vão ter que enfrentar realmente sentando com os consumidores e com os fornecedores. Certamente vai ser interesse da CELP em fazer algum mutirão nesse sentido, porque eu acredito que a dívida que os consumidores têm junto à companhia deve ter aumentado consideravelmente em razão do período, né? E é um serviço essencial, né? Que ninguém Isso, com pode certeza. Pode discu- ficar assim. e ninguém pode ficar sem Inclusive, energia. sem energia. Inclusive, assim, eu acredito, eu posso estar, eu tenho eu diria assim, essa boa, O eu diria que feeling. isso, no sentido de que até os mutirões, as negociações sejam feitas em formato online, né, virtual. Acho que foi a Paraíba, alguns estados já começou a fazer esse tipo de modalidade, e a gente percebe que eu acho que isso é tendência, vai ser outros estados também adotar. E quero muito que aqui no estado de Pernambuco a gente também consiga isso com as empresas, e se não conseguir, a gente vê também uma forma de tentar negociar, porque mais do que nunca a gente vai precisar agora tratar a dívida desse consumidor e enquadrar ele ali num tratamento diferenciado. É quase que um novo rumo, né? É uma Isso. novas relações de consumo, porque novas no sentido da modalidade. Ou como você está dizendo, até para negociar está se usando o meio eletrônico, né? A via digital. Então, assim, Uhum. imagine as compras E aí, com... isso, Oi, se você pode falar. Cortou. está preocupado com a Travou um LGPD, pouquinho. né? Tá me escutando agora? É, Agora, tu pode eu, repetir?
Porque cortou um pouquinho. Veja só, a gente falando muito dessa ideia de digital, né, desse virtual, eu percebo muito também, eu tenho muito Uhum. uma preocupação com a própria vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente percebe que ainda as É, empresas não tá. estão tendo esse olhar, e a gente sabe que são multas altas a depender da situação, e também de um lado o próprio consumidor, né? Como é que o consumidor ele tá, como é que aqueles dados dele, tanto pessoais como sensíveis, estão sendo tratados nesse período de pandemia? A gente fala até como advogado também, como é que as nossas audiências de forma virtual, Verdade. por Existe uma videoconferência, estão sendo discussão, né? feitas. Então, assim, é uma era nova, porém a gente já tem que começar a discutir isso. De que maneira as empresas elas estão tratando, tá na internet, porque as pessoas têm aquela ideia de que acham que a internet é uma terra sem lei, né? E a gente, antes mesmo da LGPD, tem o Marco Civil da Internet, tem a Lei Carolina Exato. Dickmann, né, também, que veio. Então, assim, são várias Uhum. normas que vêm para regulamentar esse cenário atual. Na verdade, eu vejo que como a gente diz, são novas contratações. No caso virtual, nas redes sociais, no meio eletrônico, a gente percebe que, assim, são contratos cada vez mais impessoais, são contratos de adesão, onde você não tem o contato direto com o vendedor, nem tem acesso, só quando recebe. Ainda bem que tem o direito de arrependimento, né? Quando a compra não é Sim. feita no local, para a gente poder realmente saber se a gente está comprando gato, não está comprando gato por lebre, né? E a gente percebe que as cláusulas não são claras, são cláusulas muitas vezes abusivas, e você só tem a única condição, que é li e aceito, por ser Sim. de adesão. Então, assim, a rede social, o meio digital, trouxe a facilidade, mas também trouxe muita obscuridade do serviço que é prestado, trouxe também o consumidor tem que ter uma cautela redobrada quando da contratação de serviços dessas lojas, porque assim, a gente muitas vezes se depara, a gente que trabalha com isso, somos especialistas, a gente muitas vezes é pego com empresa que está fraudando, muitas vezes empresas fantasmas que sequer existem, e empresas até sólidas no mercado, mas que são empresas que não têm compromisso nenhum social, não têm compromisso com o consumidor. Então, assim, é uma terra sem lei, porém agora vai ter que ter. Tem que arrumar a casa, né? Porque a gente é o meio que a gente está se utilizando agora para conversar, como a gente está conversando agora, para adquirir bens, serviços, produtos, é o meio eletrônico. Então, assim, a preocupação que a gente tem que ter não só com nossos dados, mas também com as contratações que vão ser feitas, a forma que a contratação vai ser feita por meio desse veículo, as redes sociais. Concorda? E assim, Concordo. uma coisa também que eu percebi é que a gente teve, nos serviços essenciais, a gente falou muito de energia, mas a internet, por um exemplo, que está sendo essencial para todo mundo nesse período, muitos consumidores sequer têm acesso. Para você ver o quão ainda a desigualdade é grande, né? Não só no nosso estado e nos municípios, mas No no país, né? Brasil como um todo, no país, exatamente. A gente viu essa vulnerabilidade até na questão do adiamento ou não do Enem, que graças a Deus foi adiado, Aliado. porque estava expondo a vulnerabilidade de forma escancarada de muitos alunos de rede pública. Então, assim, a gente vê que a internet está sendo essencial nesse momento para tudo, para comunicação, para contratação, para estudos, e realmente é um caminho que eu acredito sem volta. A gente já sabia da importância da internet e a pandemia só veio para solidificar o posicionamento que a gente já acreditava que era, né? De agora as coisas irem mais para o digital, para o meio eletrônico. Você antecipou dizendo que vai ter uma reunião com a CELP, então a tendência é que vocês, do PROCON, tenham alguma orientação para o consumidor, agora que já pode ter o corte, né? Se vai ter alguma orientação com relação à negociação junto à companhia de energia, possivelmente vocês vão ter. Isso, sim. Na verdade, a gente já tem, né, tipo, no canal direto de atendimento com essas empresas. Então, se o consumidor ele tiver qualquer dificuldade, a gente tem imediatamente essa linha, né, direta com tanto o Procon e, de outro lado, o CELP, com PESA. A gente consegue imediatamente ali resolver
a situação do consumidor. Isso é importante porque muitas vezes o consumidor chega no órgão, estou sem energia por conta disso. Então, assim, são situações que a gente precisa verificar realmente e pontuar, de fato, a realidade, né, dali e resolver o mais rápido possível. As reclamações, as denúncias que estão recebendo, não são indo presencial, não, né? Indo para o Procon, não. É o quê? É telefone, e-mail? Como é a forma que o consumidor faz para prestar alguma denúncia, alguma queixa junto ao Procon de vocês? Aí em Santa Cruz. A gente criou é como eu falei, a gente foi pego de surpresa, né? Todo mundo. Então Uhum. a gente tem um e-mail e aí o WhatsApp. Então os atendimentos eram feitos ou por e-mail, WhatsApp. Eu acredito sem medo de errar, 90% era feito por WhatsApp. Acho que o WhatsApp. e-mail, o pessoal não tem muita, como é que eu posso dizer? Muita aquela preocupação, né? E muitas vezes muito aquele acesso, né? Como a gente estava falando, nem todo mundo tem acesso à internet, mas o WhatsApp, por ser um canal muito fácil de utilizar, as pessoas utilizam. Até volta a falar a questão, Rafael aqui pontuou, que existe uma liminar em vigor É que isso que eu proíbe disse. isso aí. Eu ia até pontuar também, inclusive a Defensoria Pública de Pernambuco fez uma nota hoje com relação a isso aí. Agora aí, Rafael, Dani também, mandar um abraço aqui É um na live e beijo. tantas outras Tem pessoas. vários amigos queridos aqui. Um beijo. Basta Sintam-se abraçados. a gente tem eu acho que como órgão de defesa do consumidor também fazer valer, porque infelizmente aqui em Santa Cruz eu presenciei algumas situações em que estava havendo corte mesmo diante dessa provocação, então a gente tinha que bater em cima e a partir daí exigir esse cumprimento. Então eu espero muito No, como um no caso, essa órgão, né, de defesa. liminar, no caso, essa liminar vale inclusive para quem não é de baixa renda, é isso? Isso. E vai Existe essa perdurar liminar. até Eu quando? acredito até o estado de calamidade pública, salvo engano. Ah. Porque Então, o assim, conhecimento. Ah. diga. Não, porque eu tinha conhecimento que a partir do dia 1 esse corte seria possível, exceto para o de baixa renda. Mas já que existe um liminar, Porque excelente, isso, né? Tem que tem fiscalizar o essa. cumprimento da decisão. Isso. Tem essa questão da resolução, né, da ANEEL, né, com relação a essa questão dos dias. Mas aí entra aquele conflito. Infelizmente, e assim, acho que Não Dani é e Rafael vai cumprida, né? concordar, você também. Eu acho que a maior dificuldade como órgão de defesa do consumidor é você combater essas agências reguladoras. Que, na verdade, elas de regulador, assim, licença da palavra, né? É uma opinião minha, pessoal. Elas estão mais em favor do mercado do que do próprio consumidor. Então, é muito complicado. Verdade. É um desafio grande para a gente que lida com a defesa do consumidor. Eu vou pontuar aqui a questão da ANAC, da ANS, né? A ANS, que é uma infelizmente, a gente teve umas problemáticas com relação ao exame, né, do Covid, que entrou aquela discussão, pode, não pode, depois a ANS veio, fez toda aquela reunião do colegiado e optou por não colocar como obrigatório. Então, a gente percebe que é mais o interesse do mercado do que do próprio consumidor. E para isso, e aí está o exemplo, tanto da Compesa, está o judiciário, para que venha tutelar esse direito e garantir que o consumidor tenha essa segurança jurídica maior. Eu vi aqui que o nosso colega e membro também da rede, Rafael, obrigada, Rafael, disponibilizou a liminar no nosso grupo para a gente dar uma olhada. Thales, eu sei que assim, o assunto rende mesmo, porque a gente tá tendo pano para manga, porque os direitos dos consumidores estão sendo bem violados nesse período. A gente está se vendo numa situação de hipervulnerabilidade mesmo, até daqueles que não eram permanentes, mas estão agora, ainda que temporariamente, de forma circunstancial, estão hipervulneráveis. Eu queria, porque a gente está com um tempo bem apertadinho, mas a gente tem 5 minutos ainda, que eu queria que você fizesse as considerações finais e a mensagem que você pode dar de conforto ou não, para a gente ficar mais ciente de que vocês, enquanto órgão, que eu não tenho dúvida, estão realmente atuantes e estão atentos às demandas recorrentes, às denúncias recorrentes dos consumidores, a fim de saná-las, né? Se não saná-las de todo, pelo menos em grande parte. Isso. Eu ia dizer que desde já agradeço,
né? Também, foi A gente excelente. aqui foi muito bom. Inclusive, uma grata surpresa de conhecer também, né? A gente não se conhecia Também. através É. dessa rede, É o Amigos do bom, né? Consumidor. Uma das coisas boas Isso é, além da gente trocar é o bom, experiência, conhecer pessoas novas, com ficar amiga dessas certeza. pessoas é Isso. maravilhoso. A gente só tem a E eu ganhar e o acho consumidor que também. isso, eu acho que, como eu falei, vem para somar, né? E então, sem dúvida, ganha muito o consumidor, ganha muito a sociedade, eu diria a relação de Prestação. consumo. A gente, essa prestação, né, é importante. E aí, eu diria isso, que diante de toda a situação de pandemia, encerraria de forma otimista, né, para a população. Existem órgãos de defesa do consumidor, os PROCON estão aí. Eu diria, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor está fazendo um excelente Bacana. trabalho nesse momento. Então, aquele consumidor que precisar, ele acione, o PROCON é uma ferramenta que está à disposição da população. Existem equipes lá que estão preparadas. Então, desde aquela dúvida, vou assinar um contrato, não sei, ou até aquela compra que você muitas vezes não vê uma certa segurança, tente de forma preventiva antes procurar e a partir daí solucionar. No mais, eu agradeço o convite de estar participando aqui não só dessa conversa, mas de estar sendo membro, né, da Rede Amigos do Consumidor. Com certeza vai agregar muito a atuação da gente, a forma da gente de ver, eu diria a relação do consumo como um todo, e me coloco também à disposição sua, Simone, de todos os membros, de Obrigada, todos os também. consumidores também, para o que precisar a gente debater e fazer com que, de fato, as coisas funcionem, né? Nem que para isso a gente precise ter um pouco mais de trabalho, mas eu acredito muito que quando a gente se junta com uma turma boa, que tem o mesmo pensamento, tem a mesma, eu diria, Disposição, né? disposição, e aqui a gente, para defender o consumidor, mais do que isso, para a gente manter a relação, o equilíbrio da relação Tentar consumo. chegar num equilíbrio, né? Isso, tentar chegar, principalmente depois disso. Mas basicamente seria isso. Bom, Thales, para mim foi um prazer enorme, não só conhecer você, como também as suas experiências. Não tenho dúvidas de que essa rede Amigos Consumidor só vai beneficiar não só a experiência profissional da gente, que a gente está trocando, mas também trazer para o consumidor a vasta experiência que a gente tem no sentido de esclarecer dúvidas, de deixar bem evidente realmente os direitos que os consumidores têm em cada setor. Sobretudo porque, como a gente vem dizendo, o consumidor nesse período de pandemia está sendo bem afetado. O trabalho de vocês, eu quero parabenizar mais uma vez todos os PROCONs, tanto a nível estadual como municipal, está fazendo um belíssimo trabalho. E eu só tenho realmente a agradecer. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas. E deixar claro que a próxima live vai ser amanhã, no mesmo horário, às 17 horas. O entrevistador vai ser meu amigo Felipe Menezes. Eu volto com vocês na quinta-feira. Tá certo? Um beijo, obrigado, meus amigos, Eva, Gabi, minha mãe, minha madrasta, tá todo mundo aqui. Um beijo a todos. Robertinha, a CDC tá em peso aqui, viu? Assistindo. Um beijo, Thales, e até a próxima. Não, Beijo a até. todos.